Oi pessoal, essa semana eu fiz uma postagem referente à Via Láctea. Teve até um questionamento muito pertinente que questionava o seguinte: se a gente está inserido dentro da Via Láctea, como é que a gente sabe o formato da Via Láctea e essas fotos que representam ela? A gente tem essa noção do formato da Via Láctea através de observações de estrelas, como elas se movimentam, concentração de gases, de nebulosas e até o formato do centro galáctico da Via Láctea, no caso. Então, através desses dados, a gente deduz que tem esse formato. E através também de observações de outras galáxias. Então, essa foto que eu estou apresentando para vocês é mais ou menos como a gente tem essa visão hoje da nossa Via Láctea. E também essa fotografia também mostrando a gente olhando ela de perfil. São as imagens que a gente obtém através de observações locais. Até saiu recentemente uma outra imagem, que é essa aqui, mostrando que nas suas extremidades ela pode ter uma leve inclinação, e nesse ponto aqui seria o Sol. Na metade do seu raio, o Sol fica localizado. Então, através dessas informações, veio um questionamento de mim mesmo. Perguntar: e se a gente fosse capaz de sair da Via Láctea e observar nossa galáxia? Como seria essa visão? Seria fascinante. Porém, é um pouco distante a gente ter essa posição privilegiada e a gente demoraria muito tempo em condições normais. Só para vocês terem uma ideia, a Voyager 1, que é o objeto mais distante que a gente conseguiu já lançar pelo homem há 33 anos atrás, ela hoje está a 21 bilhões de quilômetros da Terra. Isso, para a velocidade da luz, é pouquíssimo. Isso só para você ter uma ideia. A luz percorre esse espaço que a Voyager percorreu em 33 anos em 19 horas. Então, a gente, para facilitar a nossa intuição, a gente pode se perguntar: quanto tempo levaria para que a gente se deslocasse para fora da galáxia, onde a gente tivesse uma visão privilegiada e a gente conseguisse ver o formato da nossa galáxia, só que a gente viajando na velocidade da luz. A gente sabe que qualquer corpo com massa não pode viajar na velocidade da luz, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein. Mas vamos deduzir essa hipótese. Então, recuperando alguns conceitos matemáticos, porque a astronomia não está diferente e desligada da matemática, então a gente pode iniciar esses cálculos bem simples. Eu peguei alguns dados da nossa galáxia. O diâmetro da Via Láctea é mais ou menos 105.700 anos-luz. O raio, seria a metade dela, é aproximadamente 52.850 anos-luz. A espessura da Via Láctea, que seria essa espessura aqui, ela teria mais ou menos 3.000 anos-luz. E a posição do Sol, ela está praticamente no meio desse raio, como eu tinha falado anteriormente. Está mais ou menos do centro, 26.425 anos-luz. E a posição do Sol nessa espessura que eu falei para vocês que estava em 3.000 anos-luz, está mais ou menos na metade. Então, a 1.500 anos-luz. Devemos também considerar a velocidade da luz, que é de 299.792.452 milhões de metros por segundo, e informar para vocês também que em um ano possui 3,154 vezes 10 elevado a sétima segundos. Então, com essas comparações, a gente tem que um ano-luz é 9 trilhões de quilômetros. Mas vamos deduzir e vamos informar para vocês anos-luz, para facilitar a compreensão. Então, aqui a gente vê que tem o astronauta, certo? Ele está a uma certa distância da galáxia. E eu queria saber qual é a distância que a gente precisa estar para que a gente consiga observar toda essa galáxia. Então, primeiramente, a gente tem que entender como é que funciona isso aqui. Vamos supor que aqui existe um ângulo, certo? E pela fisiologia humana, o olho humano consegue enxergar até 140 graus. Ele consegue ter um campo de visão de 140 graus. Então, a gente entendendo que isso aqui é um triângulo, certo? Eu vou traçar uma reta aqui no meio.
E eu tenho que existe esse triângulo aqui, certo? Esse ângulo aqui é de 90 graus e forma um triângulo retângulo. Esse ângulo, que é a metade de 140, é 70 graus. Então, o que é que acontece? Eu tenho esse raio, a medida desse raio. Eu tenho o ângulo. Eu só não tenho essa altura e nem esse comprimento aqui em vermelho. Então, a gente primeiramente vai fazer relações trigonométricas. E para vocês que estão esquecidos, as principais relações trigonométricas que tem é seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Temos também a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E também tem o cosseno, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Nessa relação aqui, qual das três eu devo usar? Então, a gente vai olhar e ver as informações que a gente tem. Eu tenho certeza que a gente tem o seguinte. Eu tenho esse cateto aqui de baixo, certo? E eu quero descobrir esse cateto aqui de cima. A hipotenusa é essa aqui. Então, eu preciso saber esse com esse. Esse eu já tenho, só falta esse. E eu tenho um ângulo aqui. Como esse ângulo está oposto a esse cateto, e eu preciso saber esse cateto aqui também, a gente vai usar a tangente. Que a tangente nada mais é do que a tangente desse ângulo aqui, nada mais é do que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a gente vai deduzir aqui que a tangente que esse ângulo aqui nada mais é do que 70 graus, que a gente já viu aqui, é igual ao cateto oposto. O cateto oposto a esse ângulo é esse raio aqui, que o raio que a gente viu, que o raio da Via Láctea é de 52.850 anos-luz. Então, esse valor dividido pelo cateto que eu quero descobrir, que seria a altura, esse cateto adjacente. Quando a gente pega a tabela trigonométrica, a gente tem que achar agora qual é a relação entre cateto oposto e cateto adjacente que a tangente de 70 graus representa. Então, eu venho aqui numa tabela, feito essa aqui, e vou procurar tangente aqui de 70 graus. A tangente de 70 graus, ela tem uma relação entre cateto oposto e cateto adjacente desse ângulo de 2,74. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que eu jogo para cá, está dividindo, jogo para cá multiplicando, e a tangente está aqui, vai estar multiplicando, eu passo dividindo. Então, o cateto adjacente vai ser igual a 52.850, que é o raio da Via Láctea, dividido por essa relação que a gente viu quase agora, da tangente de 70, que é 2,7475. Então, a gente tem que esse valor é igual a 19,236 anos-luz. Porém, tem o seguinte, então quer dizer, você pode deduzir o seguinte, que essa altura aqui é de 19.236 anos-luz. Porém, tem um ponto muito importante. Essa altura de 19.000 anos-luz é referente a essa base aqui. Mas lembra que eu falei para vocês que dentro da Via Láctea tem uma espessura e o Sol fica a 1.500 anos-luz? Então, quer dizer que a altura para esse cálculo eu tenho que acrescentar mais 1.500 anos-luz. Então, isso aqui vai dar um total de 20.736 anos-luz. Certo? Então, a gente sabe que o astronauta que estiver vendo a Via Láctea, ele precisa estar a uma altura de 20.736 anos-luz. Beleza, só que a gente não vai para o centro da Via Láctea e para depois subir para ficar aqui. Não, a gente vai sair
daqui do Sol e vai vir até essa posição. Esse é o menor caminho que a gente pode percorrer. Aí eu vou perguntar para vocês, e agora, qual é essa distância? Então vamos fazer novamente relações trigonométricas, só que agora a gente vai usar outro tipo, porque é o seguinte, a gente já tem a altura, certo? Que é um dos catetos, que a gente achou aqui, que é 20.736. A gente tem que essa posição do Sol até o centro galáctico, ela equivale a 26.425 anos-luz. E a gente só precisa agora achar essa distância. Só que eu não sei nenhum ângulo. O único ângulo que eu sei é esse aqui, que é de 90 graus. Mas eu não vou utilizar ele. E aí a gente não tem outro ângulo. A gente não sabe que ângulo é esse aqui, ó. A gente não sabe. Esse ângulo a gente não sabe. Então o que é que vai acontecer? Eu preciso usar relações trigonométricas, mas utilizando o Teorema de Pitágoras, que todo mundo lembra, que é isso aqui, ó, que está nessa figura aqui. Que nada mais é que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá vendo esse triângulo aqui no meio? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Essa fórmula aqui. Então é somente eu jogar informando aqui, ó, que a hipotenusa, que é essa aqui que eu quero achar, ao quadrado é igual a esse cateto aqui, que vamos dizer que é o raio, na verdade é o ponto do Sol até o centro galáctico, que é 26.425 anos-luz ao quadrado, mais o outro cateto que a gente descobriu aqui, que é a altura, que é 20.736 anos-luz, também ao quadrado. Eu jogando esse quadrado daqui para cá, eu vou ter que h é a raiz quadrada disso tudo, certo? Que o resultado vai dar 33.590 anos-luz. Isso quer dizer que um astronauta viajando na velocidade da luz, percorrendo essa espessura da Via Láctea e chegando num ponto que consiga enxergar toda a Via Láctea e ter noção de como seria seu formato, a primeira imagem da Via Láctea fora dela mesmo, percorreria o menor espaço para chegar nessa posição privilegiada aqui, 33.590 anos-luz. Mas também um ponto importante é saber qual grau eu preciso sair daqui da Terra em relação ao plano da órbita para chegar aqui nessa posição, né? Porque se eu sair com um grau menor, eu chego aqui, eu não consigo ver a Via Láctea. Mas também se eu começar daqui, eu chego aqui em cima, eu perco o combustível. Eu preciso saber a medida exata desse ângulo para eu sair daqui. Então a medida exata desse ângulo, o que é que a gente vai utilizar? A gente pode usar também outra relação trigonométrica, que agora vai ser o seno. Porque eu quero saber esse ângulo, eu já tenho o cateto oposto, que é a altura, e eu já tenho também a hipotenusa. Então a gente pode dizer que o seno desse ângulo que eu quero descobrir, ele é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que nada mais é o cateto oposto, que é a altura aqui que a gente descobriu, que é 20.736 anos-luz, dividido pela hipotenusa, que a gente acabou de descobrir, que é a distância que a gente vai percorrer. 33.590 anos-luz. Certo? Quando eu faço essa relação, eu tenho que o seno desse ângulo tem uma relação de cateto oposto com a hipotenusa de 0,6173227. Eu pego mais uma vez aquela tabelinha trigonométrica e vou ver o seno que se aproxima dessa relação. O seno que se aproxima dessa relação
seno, aqui, seno de, quanto que a gente viu aqui? 0,617. 0,60, aqui, ó, 0,617, seno 0,61. O valor aproximado é esse. Então quer dizer que o ângulo de trajetória que eu preciso saber sair do plano da órbita do sistema solar é de 38 graus. Então esse ângulo é de 38 graus. Ok, pessoal? Então seria dessa forma que a gente calcularia utilizando a matemática para a gente enxergar a Via Láctea de fora. E teríamos basicamente e provavelmente essa bela visão.